O mercado respirou com cessar-fogo aí de 14 dias, né, levando o Bitcoin de volta aos 72 mil dólares, né, pessoal? O Estreito de Hormuz ainda é um gargalo, né? O cessar-fogo ainda não inclui o Líbano, né? Então muita gente aí tá falando que a guerra acabou, que agora resolveu e que agora o Bitcoin é lua, vai para 150k. Calma aí, pera aí, pessoal, ainda não é por aí, tá? Não é por aí. Tá? Essas tensões ainda continuam, o Bitcoin ainda segue em lateralidade, em tendência. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que o Bitcoin está e quais são o que a gente pode esperar aqui nos próximos dias, tá? E lembrando, pessoal, a notícia é criada para justamente gerar o FOMO e o Fear quando eles quiserem, tá? É um grande jogo aí de manipulação, tal como eu sempre falo para vocês do metagame do mercado, tá? Então toma muito cuidado, você que opera principalmente curto prazo, gráfico de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, toma muito cuidado para você às vezes não tomar na cabeça com os movimentos que o preço agora tende a fazer. No médio prazo, pessoal, mudou alguma coisa do Bitcoin? Não, não mudou nada, pessoal, continua a mesma coisa. Às vezes fica parecendo chato, né? Você vir aqui ter que atualizar algumas coisas que o mercado não andou. Tá? E como o mercado não andou, ele está construindo a causa ainda, pessoal, para gerar um efeito. Eu vejo muita gente falar assim, agora é alta infinita, agora é lua. Pera aí, pessoal, não é por aí, tá? A gente precisa validar, o mercado ele precisa chegar nas regiões e validar se realmente aquela zona vai ser uma região de resistência, de suporte, se aquela resistência virou suporte ou vice-versa. Então, eu vou dar um parecer rápido aqui para vocês, só para atualizar vocês aqui do que está acontecendo, tá? Bem, de antemão, não vamos nos alongar. O que Trump falou aqui referente à guerra, o cessar-fogo, tá, pessoal? Ele disse aqui, ó, que todos os Estados Unidos, aeronaves, militares e navios, né, com munição, armamento e qualquer outra coisa mais apropriada, necessária para um inimigo já substancialmente degradado, já e destruído, permanecerá em e ao redor do Irã até o tempo que esse acordo for concluído, né? Ou seja, o que foi acordado seja alcançado e concluído. Se por qualquer razão, presta atenção nessa frase, tá? Se por qualquer razão altamente improvável isso não aconteça, a guerra começa maior e melhor e mais forte do que nunca, tá, pessoal? É o que ele falou aqui, palavras do Donald Trump, mas o que ele fala não se escreve, tá? E com esse cessar-fogo, o que aconteceu? Liquidações, short squeeze, tá? O pessoal estava muito shortado, o mercado só respondeu um caminho contrário ao que o mercado faz, tá? Gera liquidez para o caminho contrário. Aqui fala que o Bitcoin realmente foi uma notícia que a gente vê no gráfico nitidamente, né? Que o Bitcoin e Ethereum eles subiram, né? Justamente com o cessar-fogo, né? O Bitcoin subiu quase 4,5%, o Ethereum 6,5%. Então, agora é hora da gente pensar em alta infinita. Ainda eu não vejo ainda assim, tá, pessoal? E eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês que ainda não, tá? Algumas pessoas falaram que a previsão ainda é de corte de juros. Não tem nada, pessoal. O site do CME também não mostra nenhum tipo de previsão de corte, ainda continua da mesma maneira, até a previsão ainda é que permaneça a taxa de juros da forma como está. As notícias são muito tendenciosas e você tem que prestar atenção muito nas notícias, porque eles só mostram aquilo que convém a eles, tá, pessoal? E esses sites, eles são muito comprados, então você tem que prestar bastante atenção. Olha isso aqui, ó. Ele fala que a Morgan Stanley, o ETF, registrou um recorde de entrada de 30 milhões, pessoal. Esse aqui, ó, MSBT, ó. Esse aqui, ó. Esse MSBT aqui, ó. Tá? Esse MSBT registrou 30,6 milhões de entradas, certo? Aí você vai olhar no ETF e o que você tem aqui. Realmente você vê essa entrada de 30,6, tá? Mas automaticamente você vê entrada aqui pequena, saída maior. Entrada nenhuma, saída maior. Entrada nenhuma, entrada grande e saída menor. Ou seja, o total acumulado foi de saída ou foi de inflow? Foi de inflow ou de outflow? Você que me diz aí. O vermelhinho é saída. Então, ele diz que o Morgan Stanley registrou 30,6, está errado o dado? Não, não está errado. Então você não vai questionar porque o dado não está errado. Só que ele foi olhar o quê? Uma notícia tendenciosa dessa na noite de ontem. Veio mostrar que teve mais saída do pessoal vendendo do que comprando. Então toma muito cuidado com esses sites que ficam falando meio monte de coisa, tá, pessoal? Sobre ETF, que agora o pessoal comprou, teve outflow, eles só passam por cima, mas não mostram uma finalidade, tá? Isso é para gerar FOMO ali no pessoal que está vendo toda essa notícia positiva ali de curto prazo, tá? E olhando o Bitcoin, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte. No longo prazo, o que está acontecendo aqui, tá? Como eu já fiz essa leitura nos vídeos anteriores, é só você ver
no gráfico semanal eu estou aqui, e como é que a gente vê esse preço agora reagindo, tá? A nossa região, que é a região aqui a região aqui dos 72, essa região aqui, ó, dos 74, tá? Essa região agora, que era suporte, passou a ser uma grande resistência, tá, pessoal? Quando eu venho no gráfico e por Wyckoff, eu vejo que isso aqui é uma grande distribuição, tá? É um grande canal de distribuição aqui. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. Onde aqui você tem um Buy Climax, aqui você tem um AR, aqui você tem um UT, um Uptrust Distribution, aqui você tem um LPS. E depois que você rompe essa estrutura do AR, o que o Wyckoff diz? Bem, o preço rompe essa região de maior esforço aqui. Ele tende a romper, e quando ele tende a romper e ele rompe essa região agora passa a ser um suporte. Então fechou o candle, essa região agora do AR passa a ser uma região de resistência. Era suporte, passou a ser resistência. E agora o preço tende a fazer o que? Essa região tende a ser retestada. E o que quando acontece o preço retesta essa região? A gente chama de BTI. E o que é o BTI? Backtest Ice, tá, pessoal? É uma região de gelo fino aqui. Imagina assim, ó, o que é o BTI, né? O BTI é Backtest Ice. Traduzindo para você entender, imagina que você está num lago, e o lago ele é formado de água, isso é óbvio, né? Mas aí vem a temporada de inverno e então já vira uma camada, pessoal, de gelo, ó. Essa camada aqui de gelo, tá? Só que essa camada de gelo é uma camada que você não sabe se o gelo tá grosso, se tá fino, certo? E aí o que acontece? É uma metáfora para você entender o que o preço faz. Essa água estava aqui, tá? E aqui um suporte com uma camada. E essa camada, a priori, era uma camada grossa, certo? Porque ele fez aqui o preço veio, testou e subiu, certo? Só que aqui, a força que veio aplicada aqui foi mais forte e conseguiu romper essa região de gelo, certo? Essa região, essa camada de gelo, né? Veio e capturou a água aqui. E agora o que é que o preço faz? Ele faz um teste na região de ice, na região de gelo quebrado. Essa é a definição ali para você entender o porquê que é o BTI, né? A região de BTI. E se é um reteste, esse preço, ele rompeu aqui, ele rompeu a região dos 74, porque é a região aqui que a gente está defendendo, né? É a região aqui dos 74,5. O preço ele veio, ele subiu aqui, ele fez um movimento agora que me diga que esse preço vai fazer um pivô de alta aqui, né? Fazer um pivô de alta, ser construído aqui para fazer aqui essa estrutura, tocar nessa ineficiência aqui e vir fazer um movimento de teste novamente para depois seguir um pivô de alta e fazer esse movimento. O preço fez alguma coisa aqui? Não, pessoal. O preço está trabalhando no caixote aqui ainda, ó, pessoal. Então, teoricamente, por Wyckoff, o preço vem fazer um movimento de LPS, MSOW, né, que o Wyckoff chama, BTI, que ele chama, e se o preço rejeitar nessa região aqui, ó, preço rejeitar aqui, tá, fechar o semanal aqui, acima ou abaixo disso aqui, a probabilidade é de queda, tá bom? Aí ele faz uma probabilidade de queda para vir testar essas regiões do bloco aqui na casa dos 55, que é onde a gente tem região de liquidez, tá, pessoal? A liquidez que não foi capturada. Isso estou falando do gráfico semanal, tá, pessoal? A probabilidade de alta ainda existe aqui? Existe, pessoal, tá? No curto prazo ainda existe. A gente vai para o curto prazo aqui e a gente vai ver o que está acontecendo aqui no curto prazo. A gente está testando aqui a média de 200, sambando nessa média de 200 aqui, tá? E a grande probabilidade sempre nos ciclos é de que o Bitcoin sempre vem abaixo dessa região da média de 200 para vir capturar essas regiões, como sempre falo para vocês que ainda é interesse institucional comprar Bitcoin abaixo dos 45. Se vai agora não sabemos, né? Mas o que importa é que o preço vai reagir. Quando ele vai reagir, a gente está acompanhando aqui para ver se ele vai reagir agora. Vamos lá para 4 horas aqui, para eu deixar atualizado a vocês da última leitura, o que foi que aconteceu, tá? Então, pessoal, no curto prazo, o que o Wyckoff está me dizendo aqui, tá? Permanece a mesma leitura, tá, pessoal? Aqui, ó, esse caixote, tá? A gente pode até fazer um caixote aqui inclinado, tá? Só para dar noção para vocês de inclinação aqui, ó. Tá, deixa eu tirar esse daqui.
Pronto, aí. Aqui, ó. A gente pode fazer o preço assim, ó. Não muda nada, tá, pessoal? É a mesma coisa, tá? É só uma leitura inclinada aqui, tá? Porque esse UT aqui, ó, e esse UTAT, tá? Último teste de oferta, tá? Para vir o movimento de baixa, tá? Não rompeu 65, certo? Não rompeu 65, tá ok? A gente estava esperando o rompimento do 65, então não rompeu para a gente validar e fazer um movimento rápido, porque houve esse short squeeze aqui, tá? O mercado decidiu pegar os shortados, tá? Decidiu pegar os shortados e tudo bem, sem problema nenhum, tá? No curto prazo, a leitura só invalida essa queda direta aqui, tá? Para um respiro maior e fazer um reteste aqui nessa região, tá? Por que que ainda não invalidou o TAD aqui, tá, pessoal? Esse último ponto aqui, tá? É simples, porque essa região aqui, ó, que é a região do bloco, ainda dá para ser testada, tá? Ele já vindo nessa ineficiência aqui e tá vindo retestar essa região aqui de bloco, tá? Essa região é a última zona de resistência. Então esse bloco aqui que não foi rompido, a região do 74 até a região do 76, isso não invalidou a queda ainda, pessoal. Então mudou alguma coisa? Não mudou nada. Se você fizer uma leitura de onda 1, onda 2 e uma onda 3, ainda é totalmente possível, tá? Até porque as retrações de onda 2 são retrações que vêm acima de 61, tá, pessoal? Cadê? O preço só foi um pouco além do esperado, tá? Ó, o preço ele vinha aqui nessa região de 618 e ia rejeitar, só que aí esse bloco aqui, tá? Esse bloco aqui, o preço fez o quê? Rompeu, tá, pessoal? Rompeu essa leitura aqui, automaticamente ele vai buscar o quê? A próxima região de liquidez, que é o quê? É essa aqui, tá? É essa aqui com essa ineficiência que o preço está fechando agora, tá? O RSI já está mostrando uma pequena e leve divergência, então isso mostra que de certa maneira é uma região ainda a ser testada, tá bom? E como é uma região a ser testada, você invalida qualquer leitura de alta aqui ou de baixo, o preço ainda está lateral, pessoal. O que, que o preço pode fazer aqui, pessoal? É fazer o que, ó? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. O que o preço pode fazer aqui? Vou pegar essa medição aqui inclinada aqui, tá bom? Para vocês entenderem. Vou pegar aqui para você entender melhor. É disso aqui ser um buy clímax, certo? Um AR, tá ok? Teste, tá? Aqui teste, novamente. Aqui um UT e ele vir fazer um novo UTAD aqui. Ele pode fazer esse movimento? Pode tranquilamente, tá, pessoal? Só que o que, que eu estou esperando? Eu estou esperando uma reação do preço aqui nessa região aqui. Porque ainda não invalidou o movimento de baixa. A tendência de baixa no médio prazo não foi invalidada, tá? Até porque a gente está numa redistribuição ainda. O preço ainda não mostrou que isso aqui é uma acumulação. Apesar das forças, a gente vê, como eu falei a você várias e várias vezes, vou repetir, a gente vê que tem forças de absorção aqui, tá? Só que ele deixou, pessoal, liquidez pendente embaixo. Essa liquidez pendente de baixo é que gera a armadilha. Aí o pessoal posiciona meio mundo de stop, 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 stop aqui, acreditando que é alta infinita e vai seguir meio mundo de YouTube falando que é alta infinita agora. Pessoal, toma muito cuidado. É o que eu falei do outro vídeo, vou repetir, gestão de risco. Eu só estou vindo aqui para atualizar vocês. Mudou o cenário da última leitura para agora? Não mudou nada, continua a mesma coisa. Ainda é uma zona de redistribuição até que o preço prove o contrário e você reage aos preços. Você não tenta adivinhar, é porque agora é alta infinita, é porque agora é queda infinita. Não, você só simplesmente você valida as regiões e surfa as regiões. Se você opera curtíssimo prazo, você tenta, curtíssimo prazo é uma coisa, 15 minutos, 5 minutos, aí você vai pegar essa oscilação aqui de alta. Mas se você opera médio prazo, você está no gráfico semanal, você é swing trade, você é position trade, você é hold, você faz o que nesse movimento aqui? Você só espera, pessoal. Entendeu? Porque se você já se posicionou nessa região aqui, você só espera. Espera para realizar lucro. Tá bom? Aqui na frente, se o preço reagir aqui, ó, e é o que eu espero, tá bom? A única coisa que falta para o preço fazer isso aqui, chegar nessas regiões aqui, rebater e vir para baixo, pessoal, é o próprio Trump chegar da noite pro dia e falar assim, olha, a partir de agora é só uma notícia aqui, ó. Vi uma notícia bem aqui nessa região,
e dizer assim, ah, agora a guerra vai começar. Aí eu penso fazer isso aqui, tá bom? E o pessoal contando com alta infinita, lá na Lua, lá no... Entendeu? Então, pessoal, dá para se empolgar com essa alta? Não, não dá para se empolgar com essa alta. É só um momento agora de mais você prestar mais atenção na armadilha que o mercado monta, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. A gente vai continuar acompanhando e mostrando para vocês até onde o preço pode chegar, tá? Mas não mudou nada. Você vai olhar aqui, região de liquidez continua uma região poderosa de liquidez abaixo dos 60, não mudou nada. O que mudou só foi o posicionamento de gente shortada, né? Porque o mercado, com as notícias, começou a alavancagem a aumentar, várias posições de alavancagem começaram a surgir também, e os grandes começaram a abrir long, né? E os pequenos ainda insistindo em shortar, tá bom? Então a tendência é o preço subir mais um pouco, para quê? Para chegar naquelas regiões, eliminar agora os shortados do curto prazo, entendeu? Para equilibrar as forças e automaticamente, porque aqui ó, os shortados estão pagando para os longados, então o mercado está acreditando mais em queda do que em alta, tá? Em alta somente as baleias mesmo estão apostando em alta agora no momento, tá bom? Então nesse cenário que você faz, você espera o movimento de alta no curtíssimo prazo, ali tá, no 15 minutos, numa hora ali, espera o curtíssimo prazo, espera ele alcançar nessas regiões aqui, pessoal, como eu falei, ó, essa região aqui tá para ser testada, tá, a região dos 70 e, cadê? Região dos 73, região até os 76 ali, tem teste nessa região, tá? E aí sim, vamos ver como é que o preço vai se comportar nessa região, tá bom? E aí depois vamos vir para essa região de bloco aqui e ver com a probabilidade do preço ainda atingir as regiões de 81K, tá? Ainda não está invalidado esse cenário, não tá. Mas a tendência macro é de queda, tá, pessoal? Então vamos esperar essa região aqui, a reação do preço nessa região aqui. E se ele vir para cá e ele não ultrapassar essa região, já fizemos um novo LPS novamente e aí nós vamos descer para cá. Se ele ultrapassar, a grande probabilidade de ele fazer um novo TAD aqui, ó, um novo TAD aqui, isso aqui ser um T, tá bom? E ele vir fazer esse movimento aqui e cair. Ou então ele procurar patamares maiores até chegar em 81K e aí depois varar para baixo, tá? Essa é a região que eu espero porque ainda tem muita água pela frente, tá? Vamos aguardar e vou deixar vocês atualizados aí, beleza? Um abraço, valeu, fui, fui, fui!